Então, Ferraz, dentro daquilo que você vem pesquisando nesses últimos anos, né, como é que você dimensiona essas pesquisas para a gente poder discutir essa questão de uma pretensiosa base curricular nacional, né? Então, eu queria que você apontasse aqui práticas, discursos e pistas que pudessem significar desgovernos ou resistências a essa política. Eu costumo sempre diferenciar, né, o que eu chamo de currículo de proposta curricular. Isso é importante porque quando você discute com os professores questões curriculares, eles remetem sempre a questões das propostas curriculares. E aí é interessante diferenciar, dizendo que as propostas curriculares são importantes, elas existem, né? São múltiplas, não são apenas propostas locais, eles têm acesso a uma variedade de prescrições curriculares que vão desde os livros didáticos, as atividades, revistas, coisas que eles aprendem com os outros colegas, ou seja, toda uma produção hoje de propostas que se somam a essa ideia, né, do currículo. Mas eu não estou interessado exatamente nesses textos prescritivos, né? Eu estou interessado nos usos que são feitos deles. Ou seja, como professor, ao ler, por exemplo, um PCN ou um livro didático, se vale daquilo para dar sua aula. Que deslocamentos, que traduções, que negociações ele faz para compor, de alguma maneira, sua aula. E aí, no próprio movimento da aula, como os alunos, por sua vez, negociam, traduzem o que está sendo traduzido pelos professores. Então, são múltiplas redes que vão sendo traduzidas e negociadas o tempo todo. Claro que eu não vou negar que há uma força, né, do instituído. Você tem exemplos de estados, municípios, que tentam fazer, inclusive, a seleção, né, no concurso com base nesses documentos. Então, o cara tem que estudar o documento, até para responder as perguntas que vão cair no concurso, né? Mas sempre essa tentativa do instituído está condicionado, está à mercê dos usos que são feitos dela. Eu tenho orientado pesquisas no mestrado, inclusive, e no doutorado, que mostram que muitos professores simplesmente negligenciam, desconhecem, fazem usos completamente diferenciados, hibridizam esses textos, não tem essa tentativa de instituir, né, algo puro, algo... Então, eu acho que não é possível desconsiderar a necessidade e importância desses documentos, até porque muitos colegas nossos participam dessas elaborações, né, do campo do currículo. Você tem uma série de documentos considerados, entre aspas, governamentais, com assessoria de vários professores do campo do currículo, mas eu estou interessado num outro movimento, que é o que isso potencializa nas escolas a partir dos usos que os professores fazem deles. E aí, como é que eu situo, então, a discussão da base comum nacional? Ela vai estar colocada sempre no processo de tradução. Por mais que se invista energia discutindo, né, o que isso pode provocar em termos de uma tentativa de homogeneização, eu acho que a vida é sempre mais forte do que isso, né? Eu acho que a vida da escola sempre faz com que qualquer tentativa de homogeneização fique fadada ao fracasso, né? Você tem vários momentos dessas tentativas, né, os próprios PCNs, indagações sobre o currículo, né, as diretrizes curriculares nacionais, são documentos que estão aí, postos, né? E que quando fala-se em base comum nacional, vem logo a ideia do conteúdo, né? E para quem trabalha com isso, não é só o conteúdo, é toda uma perspectiva, né, de que se garanta os direitos da aprendizagem. Há uma referencialidade, é muito multifacetado esse documento. Então, eu não vejo esse documento como também uma coisa tão ameaçadora assim, que não possa ser ressignificada a partir dos usos dos professores. Então, à medida que isso vai tomando uma forma, me interessa entender lá no cotidiano das escolas, ou nos cotidianos das escolas que eu pesquiso.
como os professores estão se posicionando diante disso. Né? Como é que eles entendem, como é que eles negociam, que uso eles fazem disso. E eu acho que a liberdade vem sempre antes. Né? O que escapa vem sempre antes do que é instituído. É exatamente porque tem uma série de possibilidades colocadas que se tenta dar uma certa conformação, né? Como diz uma orientada minha, tenta se organizar o caos, mas o caos é inorganizável. Né? O caos tem a sua auto-organização, né? Que surge do próprio caos. Então, qualquer tentativa de organizar de fora para dentro não vai dar certo. Né? Por isso que eu não fico tão absolutamente preocupado com isso, porque eu confio nessa força dos educadores em subverter toda tentativa de padronização. Tá? Eu entendo que você já respondeu a segunda questão também, né? Se você quiser complementar alguma coisa, que ela está posta assim: como os sujeitos praticantes dos cotidianos nas escolas e pesquisas podem fortalecer políticas de currículo a partir do diálogo com múltiplas experiências do mundo? É legal essa pergunta, porque a gente sempre tem ouvido uma contraposição do macro e do micro. Então, é assim, a política é o que a Secretaria de Educação faz, o que o governo federal faz. Né? A prática está na escola. Eu não trabalho com essa categoria de políticas e práticas, com coisas, né, opostas. Eu uso o Michel Dissertor como intercessor, que me mostra que toda a prática é política. Então, quando eu vou conversar com os professores sobre os usos que eles fazem, eu estou conversando com eles sobre políticas de currículo. Né? E não é porque são políticas de currículo pensadas e produzidas pelos professores que são, muitas vezes, políticas rebeldes. Eles são muito conformistas até. Porque não tem essa visão de que o que vem do instituído é sempre o mal, o que está na escola é sempre o bem. Eu não trabalho com essa categoria do mal e do bem. Né? Então, essas políticas de currículo que vão sendo constituídas no próprio movimento dessas redes, elas vão para todos os lados. Né? Mas são políticas, isso é que é importante. Elas são modos de se afirmar politicamente um dado modelo, uma dada concepção de currículo. Eu tenho tentado entender um pouco essas redes de políticas curriculares nas minhas pesquisas. Vejo, por exemplo, que há uma aproximação muito grande entre as políticas curriculares cotidianas e os projetos culturais, ou seja, o atravessamento que a cultura tem nesses modos operacionais, inclusive nos próprios documentos prescritivos. Então, a cultura hoje é um catalisador dessas práticas. E, ao mesmo tempo, tem uma discussão que me interessa, que é como que a cultura, nessa maneira como ela é traduzida, tem se tornado um campo fértil para a produção de clichês. Né? Porque você tem, por exemplo, um desdobramento que é o currículo turístico, da visitação, das datas comemorativas. De um modo geral, essas comemorações são muito clichês. Mas, ao mesmo tempo, na tentativa de criar o clichê, alguma coisa escapa. Né? Então, isso me mostra que está lá o clichê, está lá a estrutura, está lá a força do que está instituído como um modelo comum. Mas, ao mesmo tempo, isso está sendo subvertido microbianamente. Né? Alguma coisa está vazando. E é exatamente nessa tentativa de potencializar o que vaza que vai a minha aposta como pesquisador do currículo. Então, assim, a minha preocupação não é tanto com os documentos prescritivos, com essas políticas consideradas governamentais, mas nos usos que são feitos delas nos cotidianos da escola. Tá? E são usos muito interessantes e muito potentes, como eu disse, completamente diferenciados e complexos, por conta dessa ideia de que está sendo tecido tudo junto ao mesmo tempo. Né? E isso é extremamente desafiador para a pesquisa. Você não entrar com nenhuma hipótese a priori do certo, do errado, do bom, do ruim, do politicamente correto ou não, e tentar viver isso na própria complexidade, ou seja, viver a pesquisa no seu próprio processo de realização, né? Para entender que sentidos de currículo estão sendo potencializados aí. Voltando à pergunta, muitos. Né? Alguns, inclusive, às vezes mais radicais do que as próprias políticas instituídas. Né? Porque não é uma relação do bem contra o mal. Tá?